Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo sobre a reforma da Previdência. E neste vídeo eu quero conversar com você sobre a DRU, desvinculação das receitas da União. E eu quero falar também sobre o déficit da Previdência. É verdade? Não é? É fake news? Não é? Eu quero bater um papo com você a respeito disso, mas se inscreve no canal se você é novo, se você é nova. Se você gostar desse vídeo, se fizer sentido, deixa aqui um joinha. Quero lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist chamada Nova Previdência, com o objetivo de levantar alguns pontos, tá? E vou repetir o que eu falei em todos os vídeos. Tô aqui para fazer você apoiar a reforma da Previdência? Não. Tô aqui para fazer você ser contra a reforma da Previdência? Não. Eu tô aqui para levantar alguns fatos e você formar a sua opinião, porque eu não gostaria que você que me assiste fosse um gado de político, como eu falei lá no primeiro vídeo dessa playlist. Você precisa ter a sua opinião e não comprar o que vendem para você, seja de qual for o lado. Certo? A grande discussão que a gente fala há anos aqui no Brasil é de que a Previdência Social, o INSS, a Previdência seja lá do que for, né? Porque quando a gente está falando de reforma da Previdência aqui, a gente não está falando só do INSS. Tudo bem? A gente está falando também atualmente dos RPPS, que são regimes próprios de previdência social que afetam os servidores. A grande discussão é a seguinte: existe ou não existe o bendito do déficit da Previdência? Aí algumas pessoas dirão que existe déficit de 180 bilhões, de 290 bilhões. Outras pessoas vão falar que não existe, porque tem um negócio chamado DRU que tira o dinheiro de não sei o que e coloca o dinheiro não sei aonde. Vamos conversar sobre isso, vai. Seguinte, qual que é a fonte de arrecadação da Previdência? São 3 caminhos. O primeiro caminho é do trabalhador, que faz a sua contribuição. O segundo caminho é do empregador, porque precisa contribuir sobre o quanto ele paga lá para o seu colaborador. E o terceiro caminho é do governo. Tá? O governo, através de alguns impostos, como COFINS, como Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, ele vai lá e aporta na Previdência. Então, a Previdência ela é aportada hoje por 3 fontes. O papo da DRU é que é o seguinte: DRU é desvinculação das receitas da União. E aí, o que prevê a DRU? Que o governo pode desvincular estas receitas no limite de até 30% e usar para outras coisas. Isso é verdade? É. O governo vem fazendo isso sistematicamente? Vem. E eu não estou falando do governo Bolsonaro, não. Estou falando do governo Bolsonaro, do governo Michel Temer, do governo Dilma, do governo Lula, do governo FHC. Então essa história é antiga. Só que a grande discussão é a seguinte: mas sabe o que é? É porque o governo usa o dinheiro da Previdência via DRU para pagar juros para banqueiro, para financiar os ricos. Então o governo está tirando dinheiro dos pobres e colocando nos ricos. É isso que é o discurso de quem acha que não existe déficit. Deixa eu te contar uma coisa. Desde 2014, o Brasil não produz uma coisa chamada superávit primário. O que é superávit primário? É você produzir riqueza o suficiente para pagar juros da sua dívida. O superávit é o seguinte: o governo está usando um cheque especial de 10 mil reais, certo? Ele vai lá e arrecada 11 mil reais. Então 1.000 ele vai pagar os juros desse cheque especial. Isso é o superávit, de um jeito bem simples. Acontece que desde 2014... a nossa nação não produz esse superávit com as suas respectivas arrecadações. Na prática, o que significa? Que desde 2014 o governo não paga juros da dívida. Aí você que assiste aquele canalzinho lá da esquerda vai falar assim: mas peraí, Thiago, como não? Eu vi aquele gráfico bonitão assim de uma pizza que fala que 40, 56% do orçamento é para pagar juros e não sei o quê. Fake news. Deixa eu te explicar por que isto é uma fake news. No orçamento, quando a gente pega o orçamento da União, a gente percebe o seguinte: que sim, o valor de juros da dívida é equivalente a 56% de todas as outras despesas.
Mas eu falar para você assim, olha, você deve 5 mil reais, é a mesma coisa que falar você paga 5 mil reais? Não. O ponto é o seguinte, o governo vem sistematicamente ao longo da história e principalmente depois de 2014, quando a gente não produz superávit primário, pagando juros da dívida, sabe como? Contraindo mais dívidas, porque ele não tem dinheiro, seja com DRU ou seja sem DRU. Então o que ele faz? Ele deve 1.000 pro Zezinho. O povo gosta de falar de banqueiro, né? Vamos falar de banqueiro então. Ele deve 5 bilhões pro banqueiro do Itaú. Aí ele vai lá no banqueiro do Bradesco e fala assim, me empresta aí 5 bilhões e 500 milhões para eu pagar esse cara. É isso. Então ele contrai uma dívida de uma pessoa para pagar para outra. E uma coisa, não são só os banqueiros que detêm a dívida, tá? Pessoas físicas detêm a dívida, as pessoas que trabalham e às vezes contribuem para algum fundo de previdência complementar também têm a sua respectiva dívida. Então o ponto é o seguinte, na atual situação, o que acontece? Existe a DRU? Existe. O governo desvincula. O governo usa esse dinheiro para pagar juros da dívida? Não, porque ele não produz superávit. Ele está pagando dívida com mais dívidas. É só você olhar o bendito do gráfico de histórico de dívida do país. Não tem muito mistério aqui, tá? Qualquer pessoa que sabe olhar um gráfico consegue entender isso, beleza? Então o ponto é o seguinte, a DRU, que de fato existe, ela não desvincula a receita para pagar juros da dívida. Na verdade, a dívida existe para cobrir as despesas primárias do governo, porque o governo não arrecada o suficiente para isto. Então o ponto é, com DRU ou sem DRU, não, vamos, tira a DRU e agora o INSS não tem mais déficit. Beleza, tudo bem, vamos fazer isso? Faz de conta que tá tudo certo? Tá. E o salário dos servidores? E os investimentos que o governo precisa fazer? Vai sair dinheiro da onde? Conta aqui pra mim que eu não entendi muito bem essa conta. Então, eu quero dizer pra você o seguinte, que nós recebemos informação de todos os lados, da direita e da esquerda, e essas informações são sempre tendenciosas para aquilo que querem que você acredite. Então você pode, a partir desse nosso bate-papo, levantar essa bola e fazer o seguinte, tá? Alguém precisa pagar essa conta. Como é que vai funcionar isso? Tá? Porque com DRU ou sem DRU não vai resolver, porque vai faltar dinheiro. Então, quis levantar essa bola para você entender esse mecanismo da dívida, para você entender o mecanismo dos juros, que paga, que não paga, que não sei o quê, para ficar mais claro isso para você e a partir daí você tira a sua conclusão. Beleza? Conta aqui para mim nos comentários o que você achou de entender esse lance da DRU, do superávit, do déficit, não sei o quê, e o que faz sentido, o que você acha que o governo deveria fazer para resolver esse problema. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!